Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Como sempre. Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife, mas essa aula também ficará disponível nos aplicativos do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, caso você queira reassistir e rever o conteúdo que vai ser abordado na aula de hoje, tá certo? A nossa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pela nossa querida intérprete Adriele. Bem-vinda, Adriele. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. A gente começa um gênero textual novo, né? E para começar a conversa aqui, eu queria perguntar a vocês aí em casa se vocês conseguem sozinhos identificar uma narrativa, né? Será que sozinhos vocês conseguem distinguir qual texto é narrativo, qual texto é jornalístico? Eu acho que sim, essa altura do campeonato, né? A gente já viu tantos. Então vamos lá, eu vou contar aqui uma historinha que eu mesmo inventei para vocês, não garanto a criatividade total da história, mas eu fiz aqui um storytelling para vocês. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem reconhecer os elementos que compõem na narrativa. Esse é o senhor Francisco, tá certo? Era uma vez um senhor chamado Francisco. E o que é que ele fazia? Seu Francisco tinha o hábito de passear pela orla de Boa Viagem aos domingos. Então aqui a gente já tem a pessoa que faz a ação e o que ele fazia ali e quando ele fazia. Mas seu Francisco tinha um segredo. O que será que o seu Francisco escondia de todo mundo? Ele ia com frequência a um mundo subterrâneo que existia dentro do mar. Olha aí, seu Francisco escondendo o jogo para todo mundo, hein? E lá, o que é que ele fazia? Lá, ele lutava para preservar o ecossistema e proteger os animais. Então, a gente percebe que seu Francisco não é qualquer pessoa. Seu Francisco é uma pessoa poderosa, um personagem ímpar, né? Vamos ver como essa história continua e como se dá o seu desfecho? Mas, durante a semana, seu Francisco era professor de biologia. Então, aqui a gente tem um plot twist da nossa narrativa, né? Uma pessoa super poderosa que no meio da semana tá aí fazendo a diferença para o mundo e para os seres animais do mar. No meio da semana é professor de biologia, é uma pessoa, é gente como a gente costuma dizer. Então, a gente percebe nessa historinha que eu acabei de contar para vocês, aí uma construção narrativa, né? Começo, meio e fim. A minha historinha é meio fajuta, mas serve para a gente ilustrar alguns aspectos do gênero narrativo. Então, vamos ver o que é que a gente consegue perceber de elemento do gênero narrativo a partir dessa historinha que eu contei para vocês. Vamos lá. Primeiro, é a presença de uma personagem, né? A personagem é uma pessoa, ou um animal, ou algum objeto que cria aí características animadas que vai fazer com que a história aconteça. Ele é o veículo da ação, então ele precisa existir para que a história se faça ao seu redor. Que no caso da nossa historinha é o senhor Francisco, que é também esse super-herói, mas é também professor de biologia de segunda a sexta. O que mais? A gente consegue perceber que há um espaço aí, a demarcação de um espaço. Primeiro, a praia de Boa Viagem, que é onde o senhor Francisco caminha. Segundo, o fundo do mar, que é onde ele pratica suas atividades aí como super-herói. O tempo narrativo, né? A gente tem a marca aí que simboliza que ele passeia na orla aos domingos, mas que durante a semana ele é professor de biologia. Então, o tempo está bem explicadinho aí para a gente conseguir entender onde cada coisa acontece e quando cada coisa acontece. E o penúltimo tópico é a presença de um narrador, essa pessoa que conta a história. Nesse caso da historinha que a gente contou aqui agora, o seu Francisco não estava contando a história, então era um narrador em terceira pessoa, tá certo? E por último, a gente tem o enredo, que é a história, né? A trama. O que é que o seu Francisco faz durante o começo e o fim e o desfecho. Então, esse percurso que ele percorre entre o começo e o fim é o que a gente chama de trama ou enredo. Tudo certo? Então, a gente chega ao gênero narrativo, né? O que seria o gênero narrativo? O gênero narrativo é um tipo de texto que narra ações de personagens. Ele se localiza em um tempo e um espaço determinado, como a gente viu contando a historinha do seu Francisco. Normalmente, ele é escrito em prosa, tá certo? E sua estrutura consiste em apresentação, desenvolvimento, conflito, clímax e desfecho. Então, agora a gente vai ver passo a passo dessas características do gênero narrativo. Então, esse tipo de gênero, esse tipo de texto, ele vai visar ali contar uma historinha para você, tá certo? Com uma ordem cronológica, apresentando personagens, apresentando um conflito, um desfecho. Então, a gente vai ver agora passo a passo. Primeiro, ele começa com uma apresentação.
Na apresentação, é uma introdução da história. Eu tenho a apresentação dos aspectos gerais da obra, eu tenho as apresentações dos personagens, do local, do espaço e do contexto, onde essa obra acontece, qual período histórico ela acontece, se ele é ficcionalizado ou se ele é baseado em fatos. Então, tudo isso está ali no comecinho da obra. Desenvolvimento. Neste ponto, as ações dos personagens serão o foco e elas desencadearão o enredo do livro, né? Então, é onde as personagens agem para que haja todo um desenvolvimento do enredo. Então, eles precisam se movimentar, fazer alguma coisa e lutar, com alguém, conseguir se apaixonar por alguém. Então, tudo isso acontece no desenvolvimento, tá certo? O que mais? A gente tem o clímax. O clímax está dentro do desenvolvimento e é o ponto alto do conflito da narrativa. Ele também pode trazer algum elemento de surpresa ao enredo. Normalmente o clímax é quando há uma virada narrativa. É quando o que não é esperado acontece, é o ponto alto. É onde os mistérios são desvendados, é onde a verdade vem à tona, as personagens ali explicam se são boas ou más, é onde a gente descobre tudo o que estava escondido dentro da trama, tá certo? E por último, mas não menos importante, a gente tem o desfecho, que é a conclusão do nosso texto narrativo, que é o final da narrativa, né? Onde os conflitos se resolvem, os culpados são punidos e os bons são recompensados. É o famoso final feliz ou final triste, dependendo da história. A história de Seu Francisco constitui uma narrativa, tá certo? Então, porque ela apresenta todas essas características que eu estava falando aqui para vocês. Contudo, há diversas formas de narrativa, né? A gente tem a historinha de Seu Francisco, que é um texto muito curtinho, mas a gente percebe que muito comumente será usado textos longos, né, para falar sobre histórias narrativas. Por exemplo, o romance, que é uma narrativa longa escrita em prosa, que é o contrário de verso, que a gente vai dar uma olhadinha aí mais para frente, tá certo? Em outras semanas, a diferença exata é entre verso e prosa. Mas o romance é esse texto muito comumente usado por meio de livros, né? Muitos de vocês podem ler romances por meio de livros, que ele não necessariamente tem a ver com o romance romântico. O romance é o gênero, é o tipo de texto, e o romance romântico é uma subdivisão do romance, tá certo? Nem todo romance precisa ter uma história de amor, por exemplo. E seu surgimento e popularidade remete ao século XVIII, então ele é bem antigo, tá certo? Quando ele tomou o lugar das epopeias, que eram uns poemas épicos, né? Escrito para falar de heróis. Longas narrativas em verso, tá certo? Então o romance ele surge aí com os romances de cavalaria no começo, para falar sobre esse cavalheiro que lutava aí contra monstros, contra invasores dos territórios e protegia donzelas. Então vem aí desde os romances de cavalaria evoluindo e se adaptando e se modificando até chegar ao que a gente tem hoje o que é entendido como romance, né? Os mais diversos tipos de produção desse gênero literário. O romance, né? Vamos lá para o termo romance em si. Tudo indica que o termo romance tem origem na palavra romanis, cujo significado está relacionado a qualquer obra escrita em romanço, que era uma língua antiga falada nas regiões ocupadas pelos romanos, né? Porém, a partir do século XVIII, que o termo romance começou a ser utilizado com a acepção que conhecemos hoje. Isso é uma narrativa longa, escrita em prosa, com a presença de personagens, com a presença de espaço, tempo delimitado, ordem cronológica ou não, espaço aberto ou fechado. Então, tudo isso a gente consegue entender hoje como romance, demorou um tempo para ser construído, tá certo? O que mais? Existem também vários tipos de romance, né? No Brasil, a gente tem uma historinha do romance, esses são os 4 tipos que a gente herda como característica do período da colonização em diante. Então, a gente tem no Brasil o romance urbano, que retrata o Brasil em determinado momento histórico, ali entre 1831 e 1840, século XIX. E o maior representante disso é o Memórias de um Sargento de Milícias, que é de Manuel Antônio de Almeida, tá certo?
Então, a gente tem no romance urbano uma representação da burguesia ou das classes mais baixas da população. A gente consegue abarcar o leque, né? Falar do cotidiano, falar das relações amorosas, dos conflitos domésticos. Então, a gente tem aí a abrangência de tema, de assunto para lidar com o romance. O regionalista, que é a redescoberta do Brasil, reconhecimento da diversidade cultural. E aí a gente tem como um dos principais representantes a escrava Isaura, que é de Bernardo de Guimarães. Então é nesse momento, nesse período do regionalista, em que a gente vai tentar olhar com mais cuidado para a nossa cultura, né? Quais são as diferenças de clima que a gente tem entre um lugar e outro, quais são os aspectos culturais entre uma região ou outra do país, o que é que difere na língua. Então, todos esses aspectos que vai ressaltar a nossa cultura brasileira como um todo, que estava aí nesse processo de formação, né? Porque depois da colonização a gente entra em processo de desenvolvimento cultural como um país, a gente não se conhecia e passa a se conhecer, e muito desse processo de redescobrimento do que seria a nossa cultura, do que seria a nossa identidade como povo, se dá por meio da literatura também, né? Então, ela é um reflexo desse pensamento, dessa preocupação que havia ali naquele contexto. A geração indianista, que é a busca justamente, depois que a gente se reconhece como território nacional, depois que a gente reconhece a nossa identidade, a gente vai em busca de um herói. Então, quem seria aí esse principal representante da cultura brasileira? Então, a figura do indígena é muito recorrente nesse tipo de literatura, porque ele vai ser, a priori, a pessoa ou o indivíduo que mais representa o Brasil. Então, a figura do indígena é muito comum nesse tipo de literatura. E aí eu trouxe aqui como principal exemplo o Guarani, de José de Alencar. Vocês podem procurar depois e dar uma lidinha, tá certo? E por último, a gente tem o romance histórico, né? Que é um romance que se relaciona com algum fato histórico. Então, ele vai fazer aí uma analogia entre o que aconteceu para conseguir construir o seu roteiro, o seu enredo, baseado em algum fato histórico. Então, a gente tem aí funcionando como um paralelo, né, entre a literatura ficcional e a realidade. O romance ele pode ser monofônico, ou seja, quando o foco é no protagonista. Ele pode ser polifônico, quando concede protagonismo a vários personagens diferentes, e isso é um recurso muito moderno, né? A gente tem muito nos dias de hoje livros assim. Ele pode ser aberto, à margem para a interpretação do leitor, quando alguma informação não é dada, quando o final é aberto, não tem um desfecho claro, transparente para o meu leitor. Então, quando eu deixo informações sem serem dadas para o leitor, é quando eu tenho o romance aberto, eu tenho brechas interpretativas para esse romance. Já o romance fechado, o narrador fornece todas as instruções. Então, o narratário, a pessoa que lê o romance, ela não se sente perdida, porque todas as informações estão ali, tá certo? O romance ele também pode ser linear, os acontecimentos são mais importantes do que as reflexões, então ele acontece aí de forma cronológica, acompanhando as ações dos personagens, ou ele pode ser vertical, onde a reflexão é mais importante do que a ação. Então eu tenho uma ação simples, por exemplo, a maçã caiu, e disso eu trago toda uma reflexão poética sobre como o centro da Terra é importante, qual é o nosso eixo, qual é a nossa função como alma, e o que é que a gente pode trazer para o mundo de melhor, né? Onde é que a gente pode se centrar e se fortalecer. Então, assim, são ações simples que geram grandes reflexões filosóficas, tá certo? Esse é o tipo de romance vertical. E a gente tem o psicológico, que acontece na mente da personagem, como um fluxo de consciência, tá certo? Não tem aí um espaço definido, também não tem um tempo, porque ela vai acontecer na mente da personagem. Então, é ela pensando boa parte da narrativa. É claro que isso pode se alternar também, ela pode vir para um tempo em espaço, ela pode conversar com outras pessoas, com outras personagens, e ela volta aí à sua reclusão mental. O romance aberto, né? A gente tem aí um dos principais representantes do romance aberto, que é Dom Casmurro, né? Famoso Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, ele é o maior representante, porque aí fica um mistério aberto. Será que Capitu traiu Bentinho? Não traiu Bentinho? É claro que Dom Casmurro é muito mais, a obra é muito mais reflexiva e tem outros pontos muito mais importantes do que isso, mas esse continua sendo um ponto enigmático, vamos dizer assim,
do romance, né? A gente não consegue ter certeza do seu desenvolvimento. Machado nem o narrador quiseram contar pra gente o que aconteceu. Então, ele é um ótimo exemplo desse tipo de romance que acontece e que existe alguma informação aí que não é contada para o meu leitor. Então, ele pode interpretar da maneira que ele quiser e assumir aí as suas preferências. O final do livro também pode ser aberto, né, dando autonomia ao leitor para buscar o seu próprio desfecho. Então, além desse mistério que há no livro de Machado de Assis, que não é necessariamente o final, né, é uma informação que falta no meio, mas a gente também pode ter livros em que o final ali do enredo não se resolve. E aí continua, né? Às vezes até para um segundo livro, para um terceiro. Então, quando o final é aberto, a gente também tem a construção desse romance aberto. E o romance fechado é o oposto do que eu tinha falado, né? Do romance aberto. Então, ele chega rapidamente às conclusões. Eu trouxe aqui um trechinho de Sherlock Holmes, em que ele vai fazer toda a descrição de como Sherlock chega à conclusão do seu mistério. Então, é um tipo de romance que não há espaço para interpretação. Conan Doyle, ou o narrador do livro de Sherlock, dá todas as instruções, dá todo o passo a passo de como Sherlock pensa e como é que ele chega à conclusão dos seus mistérios. Então, a literatura policial acaba sendo a maior representante do romance fechado, porque ela raramente tolera essa brecha, né? Ela normalmente não permite que algo não seja contado, até porque boa parte da diversão de se ler um livro policial se dá também em descobrir todos os fatos, em descobrir quem é o assassino, em descobrir resolver o mistério, o que foi roubado, quando foi roubado. Então, o romance policial, quando fica aberto, ele pode gerar aí uma frustração para o leitor. Então, é muito comum que ele tente resolver o máximo de conflitos e de informações possíveis dentro do romance, tá certo? Os tipos de narrador, a gente chega nos tipos de narrador. Quem é que narra a minha história, né? A gente percebe aí que tem uma narração, pode acontecer em primeira pessoa, em terceira pessoa, então vamos lá. O narrador onisciente, ele conhece tudo e conhece todos. Ele conhece os personagens, ele conhece as tramas e os sentimentos mais íntimos. Ele sabe a intenção da personagem, tá certo? O narrador observador, ele descreve os fatos sem se envolver. Então, ele está ali, ele conhece tudo o que está acontecendo, só que ele só observa os fatos, ele não conhece a intenção da personagem ao fazer determinada ação, tá certo? E o narrador personagem, que é quem conta e participa da ação. Normalmente ele é feito em primeira pessoa, pode ou não ser o protagonista, certo? Outro elemento importante na história de Seu Francisco é a fantasia, né? Como a gente viu quando estava narrando a história de Seu Francisco, ela não é verídica ali, ela não é crível, ou seja, a gente não consegue acreditar que essa história aconteceria assim muito facilmente no nosso dia a dia. Então a gente percebe que há um elemento ali de fantasia na descrição do romance do Seu Francisco, né? E a fantasia, ela entra justamente nessa criação de novos mundos. Quando eu preciso criar novas ideias, coisas que não existem na minha realidade, eu chamo de elemento fantástico ou elemento de fantasia. Tá certo? O romance de fantasia, ele surge, ele pretende fazer uma realidade paralela, né? Uma realidade em que todas as características do romance sejam possíveis de acontecer. Se não é a nossa, por exemplo, se eu não consigo voar, mas eu quero voar na minha história, então eu preciso criar uma realidade paralela em que isso seja possível, tá certo? Lugares imaginários, lugares que nunca aconteceram, então aí a gente tem o despreendimento dos lugares que existem, dos lugares reais, para a criação de outros lugares, onde tudo isso que eu criei, que está dentro da minha cabeça, pode se materializar, pode existir. A gente tem a presença de seres mitológicos ou de criaturas imaginárias, monstros, lendas, fadas, duendes, então bruxas, então tudo isso que não existe na vida real vai existir dentro do romance, nesse espaço imaginário que eu também estou criando, nessa realidade paralela. Magia e elementos sobrenaturais, né? A gente já falou aí que tem criaturas mágicas, então é muito comum que a magia ela entre como uma explicação, como um argumento para esse universo.
E o tempo é não linear, ou seja, ele pode existir de ordem cronológica, as ações podem acontecer de ordem cronológica ou não. Eu posso voltar no tempo, de repente, para alterar algum acontecimento que estava no passado, por exemplo. Então, a fantasia encontra suas raízes em mitos, lendas e contos de fadas antigos, né? O curso para a fantasia moderna, no entanto, começou na era vitoriana, quando os escritores começaram a desenvolver seus próprios mundos fantásticos distintos, em vez de se basearem na tradição cultural estabelecida. E aí a gente tem um dos principais representantes, que é a Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll, que é essa construção de um imaginário completamente novo, porque nada daquilo ali tinha sido pensado até então. Então, é a partir desse momento, dessa era vitoriana, em que os autores começam a criar a fantasia dessa forma mais autônoma, dessa forma completamente despreendida da realidade, mas que ainda assim traz grandes reflexões sobre o comportamento e sobre a alma humana. Então, a partir desse momento, com a influência dos mitos e das lendas, a gente consegue construir o que vai ser a literatura de fantasia a posteriori e até chegar nos dias de hoje, em que a gente tem grandes fenômenos de obras fantasiosas que fazem muito sucesso, né? Vide Harry Potter, vide Senhor dos Anéis, todos esses filmes de heróis da Marvel. Então, tudo isso é uma influência de um universo fantástico que foi criado lá atrás. E Alice no País das Maravilhas é uma das obras pioneiras nessa criação. E os elementos de fantasia são muito comuns aos romances juvenis, né? Eles normalmente costumam ter um apelo grande aí com o público mais jovem. Então, se você está aí criança, adolescente ou até mesmo adulto que adora consumir fantasia, saiba que você está contido nesse grupo. Mas os romances juvenis, eles não precisam apenas ter fantasia, né? Eles podem ter aí um sopro de realidade. Então, os romances juvenis, eles acontecem aí para um público que está na faixa etária entre os 12 anos, e eles normalmente apresentam um grupo de personagens idênticas, definidas pelo nome de batismo, ou algumas vezes por alcunhas afetivas e por uma descrição física e psicológica tipificada. Então, por exemplo, é muito comum ter nos romances juvenis o grupo de adolescentes que está na escola, interagindo, consumindo a sua vida cotidiana, normal. Então, a gente tem os dois extremos aí para falar sobre a literatura juvenil. A gente tem uma literatura de fantasia, que também acontece para os adultos, tá certo? Mas a gente tem aí esses romances juvenis, que contemplam essa faixa etária mais jovem e estão dedicados aí à narração do que acontece no dia a dia, para que o leitor consiga se identificar com aquela história, né? Então, é muito comum ter essa retratação da vida escolar, por exemplo. E aqui a gente trouxe 4 nomes que são representantes dessa literatura, caso vocês tenham interesse em consumir: Thalita Rebouças, Monteiro Lobato, John Green e Paula Pimenta. Então, aí a gente tem autores nacionais e internacionais que vocês podem consultar na hora de pesquisar sobre a literatura juvenil. E os romances juvenis são facilmente adaptáveis ao cinema e à televisão, né? Como sempre, a gente gosta aí de ver na tela. E além de ler o livro, o público jovem, muitas vezes, prefere se ver e acompanhar as histórias por meio do audiovisual. Então, assim, não é todo mundo que vai ter paciência para ler a obra, embora aconselho muitíssimo que você consiga consultar e ler a obra ficcional no livro antes de ir para o cinema, para o teatro, consumir em outra plataforma. Mas quem não consegue ou não tem interesse, consegue visualizar essas obras narrativas ficcionalizadas por meio do cinema, por meio dos streamings, né, que hoje são muito comuns. Então, acontece uma adaptação do que é essa obra no livro e do que ela passa a ser quando verbalizada, tá certo? Que são os filmes e séries que fazem esse processo de adaptar uma obra que costumava ser em livro para as telas de cinema, tá certo? E desse tipo de adaptação é que surgem as ideias dos fãs de fazerem as suas próprias adaptações. Olha, se Hollywood fez a dela, então eu posso fazer a minha. Então, essas adaptações são chamadas de fanfics, tá certo? É quando os leitores costumam criar as suas próprias versões das histórias que eles leem e gostam. Além do romance, são também tipos de narrativa: contos, microcontos, novelas, fábulas, histórias em quadrinhos, crônicas, lendas e mitos. Então, tudo isso aqui é um grande leque que representa as histórias narrativas, que a gente vai conseguir explorar um pouquinho na próxima aula, tá certo?
E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Como interação, como atividade de casa, eu quero que você tente criar a sua própria adaptação de algum filme que você tenha visto. E pense nos aspectos principais do romance que eu falei pra vocês aqui. Personagem, tempo, espaço, enredo e narrador, tá certo? Então façam esse exercício de reflexão, criem a sua própria versão da sua história favorita e mande pra mim, deixe seu comentário lá no YouTube que eu vou ver e responder, tá certo? Eu me despeço por aqui. Um cheiro e até a próxima aula, onde a gente continua falando sobre o gênero narrativo, tá certo? Tchau!